Nós podemos adotar agora um outro ponto de vista, que é o seguinte. Vamos adotar como postulado esta equação e olhar para a equação que vem para a função S quando nós escrevemos psi na forma exponencial de I sobre HS, que foi como o Schrödinger fez. Tá? Quer dizer, o Schrödinger escreveu psi como E elevado a I sobre H cortado S, usou a analogia entre ótica geométrica e mecânica clássica desenvolvida pelo Hamilton, que em particular dava aquela expressão para a velocidade de fase desse processo cujas frentes de onda eram dadas pela função S, né? S igual a constante, e foi levado a essa equação. Agora, adotando como postulado a validade desta equação, tá bom? Se nós escrevermos psi igual a E elevado a I sobre H cortado S, e substituindo nesta equação postulada, resulta a seguinte equação para S. Esta é a equação para S que resulta de se substituir psi exponencial de I sobre HS na equação de Schrödinger dependente do tempo. Observe o seguinte, ó. Se nós ignorarmos esse termo, que equação é essa aqui? Equação de Hamilton-Jacobi para o problema de uma partícula no potencial V. Então, nós podemos olhar a situação da seguinte maneira. Se esse termo for desprezível, ou seja, se nós formalmente considerarmos o limite em que H cortado, ou H, vai para zero, no limite em que H vai para zero, a equação de Schrödinger, a função psi é dessa forma, onde S obedece à equação de Hamilton-Jacobi. Ou seja, esse processo ondulatório psi, no limite em que H cortado vai para zero, se confunde com o tal processo ondulatório imaginado por Hamilton, que gera as trajetórias clássicas. Ou seja, nós podemos dizer que a teoria de Hamilton-Jacobi é o limite da mecânica ondulatória de Schrödinger quando H cortado vai para zero. Analogamente, a ótica física, a ótica geométrica é um limite da ótica ondulatória ou física quando o comprimento de onda vai para zero. Porque o que caracteriza fenômenos de difração? É quando radiação, ou luz ou radiação eletromagnética, encontra um obstáculo ou uma fenda, né, cuja dimensão é da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da luz. Ora, o limite em que o comprimento de onda vai para zero significa que nenhuma fenda ou obstáculo terá de tamanho comparável com o comprimento de onda. Então não haverá difração nem interferência. A luz se propagará como raios, né? como raios exatos, sem haver nenhum fenômeno como difração ou interferência. Então a situação é mais ou menos a seguinte: a mecânica clássica
que é análoga à ótica geométrica, né? Aqui é mecânica ondulatória, que é análoga à ótica ondulatória. A ótica geométrica é um caso limite da ótica ondulatória em que o comprimento de onda vai para zero. E a mecânica clássica é um caso limite da mecânica ondulatória em que a constante de Planck vai para zero. E veja que essas coisas são consistentes ou coerentes com a hipótese de de Broglie. Segundo de Broglie, uma partícula com momento linear p tem um comprimento de onda associado que é h sobre p. Então esses dois limites, lambda tendendo para zero e h tendendo para zero, são coerentes. Tá? Então a mecânica clássica pode ser considerado como um caso limite de uma mecânica ondulatória, assim como a ótica geométrica é o caso limite de uma ótica ondulatória ou física. Apresenta uma lista de todos os sistemas de coordenadas em que a equação de Laplace, o que vale dizer, a equação de Schrödinger é separável. Curiosamente, há só um conjunto restrito de sistemas de coordenadas nos quais a equação de Laplace é separável. E, consequentemente, a equação de Schrödinger é separável, né? E não é por coincidência que exatamente nesse sistema de coordenadas, em que a equação de Schrödinger é separável na forma de produto, a equação de Hamilton-Jacobi é separável na forma de soma. Se isso aqui se separa na forma de uma soma, o psi se separa na forma de um produto. Tá? Então essa relação estreita entre mecânica ondulatória e a teoria de Hamilton-Jacobi leva a esse tipo de fenômeno matemático também. Tá? A formulação de Heisenberg é equivalente à formulação de Schrödinger. E do ponto de vista do limite clássico, a formulação de Heisenberg tem no limite clássico a mecânica clássica na linguagem de parêntese de Poisson. Porque toda a equação básica da formulação de Heisenberg envolve um comutador de operadores que corresponde classicamente ao parêntese de Poisson das variáveis dinâmicas associadas. Então, a mecânica quântica na formulação de Heisenberg tem um limite clássico, que é a mecânica clássica expressa na linguagem de parêntese de Poisson. Já a formulação de Schrödinger tem como limite clássico a mecânica clássica expressa na linguagem da teoria de Hamilton-Jacobi. As duas linguagens classicamente são equivalentes dos limites e as duas teorias quânticas também são equivalentes. São apenas duas formas diferentes de representar a mesma mecânica quântica. Tá? Mas o senhor comentou ali atrás que o Schrödinger teria usado um princípio variacional obscuro para chegar nas equações. Ele primeiro chegou a essa equação por um princípio variacional um tanto estranho no primeiro trabalho de 1926. No trabalho seguinte, mas de qualquer maneira, já no primeiro trabalho de 1926, ele obteve, era esta equação, e obteve o espectro do átomo de hidrogênio, que indicava que ele estava no caminho certo. Né? No trabalho seguinte, ele apresentou essas motivações muito mais convincentes, né? E dando uma base física e intuitiva a essa equação que ele não tinha conseguido dar no primeiro trabalho. Tá? Então, mas essa equação foi obtida já no primeiro trabalho de 1926. E uma observação, foi o próprio Schrödinger que mostrou que a formulação dele era equivalente à formulação de Heisenberg.
E o que aconteceu? Há umas coincidências históricas interessantes. Por exemplo, uma coincidência histórica, né, muito interessante foi que em 1924 foi lançado um livro clássico, o famoso Curran e Hilbert. Métodos da Física Matemática. Foi lançado o original em alemão. Ele só veio a ser traduzido para o inglês bem depois. E neste livro, Curran e Hilbert, estavam apresentados todos os métodos matemáticos, todas as funções especiais necessárias para resolver a equação de Schrödinger para a maioria dos problemas físicos interessantes. Então, quando a equação de Schrödinger surgiu, né, esse livro havia sido lançado 2 anos antes e toda a matemática necessária para lidar com essa equação estava lá no Curran e Hilbert. É uma das coincidências mais notáveis, né, da história da física de um livro ser lançado tão oportunamente quanto este aqui. E foi o próprio Schrödinger que provou a equivalência entre a formulação dele da mecânica quântica e a formulação de Heisenberg. E quando surgiu esta equação, a famosa equação de onda, a equação de Schrödinger, os físicos correram em peso para essa formulação da mecânica quântica, porque a formulação de Heisenberg era baseada em lidar com matrizes que, como eu já disse para vocês, né, não era algo que fizesse parte do arsenal matemático dos físicos da época. Então, a formulação de Heisenberg exigia usar métodos algébricos com os quais os físicos não estavam habituados. E a equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial. Ora, lidar com equações diferenciais parciais é o feijão com arroz de todo físico teórico. Então, os físicos acorreram em massa para essa formulação da mecânica quântica, por ser baseada numa equação diferencial parcial com as quais os físicos estavam plenamente habituados. E, além do mais, tinha acabado de surgir um livro que apresentava todo o arsenal matemático necessário para resolver esta equação nos principais casos de interesse físico em que essa equação é exatamente solúvel, né? Na maioria dos casos, nós temos que recorrer a aproximações, por exemplo, átomo de hélio. Essa equação não é exatamente solúvel para o caso do átomo de hélio. Mas é possível obter soluções aproximadas, com um grau de aproximação extremamente grande, que dá os níveis de energia do átomo de hélio com uma precisão enorme. Coisa, por exemplo, que aquelas regras de quantização de Bohr, Sommerfeld ou Wilson-Sommerfeld não eram capazes de conseguir. Então se viu que esta equação e suas generalizações para sistemas com mais partículas, né, era realmente a equação fundamental da mecânica quântica.